nossa dupla querida, doutor Roberto Boa Navarro, tarde. bem-vindo. Obrigado, Carol. Nutrólogo clínico geral e a nossa querida chefe Malu Lobo. Oi, Quase nutri, Quase Malu! nutri. Falta Na luta, pouco. tô na luta. Gente, amei o tema. Sua receita também tá maravilhosa. Inclusive, vamos começar apresentando já a receita. Vamos. E já doutor Roberto vai trazer muitos estudos e uma dinâmica, né, ao vivo, bem Vamos lá. legal. E aí? Bom, Vamos aprontar hoje. Vamos, é uma receita super diferente. A gente, às vezes, né, falta criatividade pra gente para colocar os alimentos na nossa mesa. E a saúde está na mesa, né? A saúde está no prato. É uma receita barata, pouquíssimos ingredientes, gente, que tem tudo a ver com a pauta do Roberto sobre longevidade. Então a gente vai usar aqui vários alimentos ricos em nutrientes importantes. E pouquíssimas coisas. Olha só, Carolzinha. Gente, é uma pizza, né? É uma pizza. É uma pizza. De frigideira ainda para facilitar a Isso. vida. É uma maneira super diferente de você usar abobrinha em casa, que a gente às vezes fica sem criatividade, né? A gente vai usar só a abobrinha raladinha, com alguns segredinhos aqui, alguns temperinhos diferentes. Vocês vão ver, gente, vocês nunca mais vão querer fazer abobrinha de outra forma. Ah, então já virou. Já E é virou. bom que a gente, falando da abobrinha especificamente, é ainda um alimento acessível, né? Faz super bem e que a gente consegue comprar numa quantidade maior, Exato. com um preço mais acessível. Tá na feira, R$2 a bacia, gente. É isso aí. Né? Agora, o nosso assunto longevidade, que eu achei, assim, interessantíssimo, né? A gente parar para analisar essa questão, né, doutor Roberto? Porque hoje já existem muitos estudos e vocês já têm muitas respostas e que não é um achismo, realmente, Não. de fato, é o que a gente precisa estar atento para que a gente tenha qualidade de vida e até o último dia a gente possa viver o melhor possível. Lógico, lógico. E é um desejo da ciência, né? Descobrir a vida eterna, né? Fazer a gente viver aí 500 anos. Mas é óbvio, né? Que hoje a ciência tem mais dados, né? Os estudos de genética, né? De nutrição. Isso foi ampliando, né? O horizonte de entender, assim, quais os mecanismos, né, que a célula, né? A gente fala da saúde do corpo humano, a gente está falando da saúde celular, Carol, já que nós somos trilhões de células que se organizam, formam tecidos, formam órgãos, que se interligam e formam o nosso corpo. Então, obviamente que a saúde da célula é a saúde do nosso corpo. E os estudos, né, de entender melhor esses mecanismos têm crescido muito. O que pode fazer com que uma célula comece a apresentar defeitinho no seu funcionamento? Que se ela funciona perfeitamente bem no órgão onde ela estiver, esse órgão é saudável e a gente vai viver por muito mais tempo. Então, quais são os mecanismos bioquímicos, celulares, que podem não ser bem executados, onde uma célula se divide numa outra que não está funcionando tão bem, e isso é que vai gerar doença, como o câncer, por exemplo, várias patologias, e a nossa longevidade, obviamente, vai encurtar. Então, quais são esses mecanismos que agora a ciência está entendendo um pouco melhor e quais os nutrientes presentes nos alimentos que vão fazer com que esses mecanismos de defesa da célula, eu vou explicar daqui a pouquinho, sejam adequados. Como é que ela vai contornar quando ela se multiplica e forma uma célula não tão saudável. Como é que o corpo humano faz? Isso é muito intrigante, muito interessante. E bioquímica é difícil de falar na mídia porque é um tema, né, genética, bioquímica celular, mas prometo que vai ficar fácil. Eu trouxe aí uma estratégiazinha para vocês entenderem. Mas, doutor Roberto, quanto hoje a gente pode dizer que a genética, a hereditariedade, enfim, todos esses sinais e que já vêm, né, com a gente desde sempre, vão contar para essa questão da longevidade? A gente tem aqui as escolhas, né, que podem mudar tudo. Você já várias vezes comentou aqui, né, Malu? A gente já falou sobre isso, que bons hábitos mudam muitas coisas. Totalmente. Mas pensando nos estudos que vocês já têm hoje, como é que está essa balança da genética e do que é, né, compromisso nosso com o que a gente pode fazer? É o maior definidor do funcionamento celular da saúde é hábito, é estilo de vida, né? Isso é incontestável, né? Então, o modo que você se alimenta, né, seu estilo de vida, se é sedentário, se é ativo, se é tabagista, se expõe muita química, se expõe excessivamente a fatores ambientais como agrotóxicos. Então, é o estilo de vida que vai contar. Isso a ciência está claro, né? Só que a genética, né, são mensagens que o nosso DNA, o DNA é uma estrutura que está lá dentro das nossas células, no núcleo das nossas células. A gente já vai visualizar isso já já. O DNA mostra todas as informações que o corpo necessita. Assim, para a célula funcionar direito, precisa de alguém organizando, né? Imagine a célula como uma empresa que tem que ter alguém organizando, um presidente que dê as ordens, né? Para que tudo funcione bem dentro da empresa. E quem comanda a saúde da nossa célula é o nosso DNA.
né? E o DNA é um código de barra com várias mensagenzinhas que precisam ser interpretadas pela célula adequadamente, e isso traz uma grande proteção para a gente. E essa tal mutação do DNA, esses agressores do nosso DNA, é que podem trazer um prejuízo para o nosso futuro, né? Para a nossa saudabilidade. E esses códigozinhos de barra, às vezes, a gente nasce com algumas informações que podem... Um programa de computador que pode rodar. Está só instalado, mas não quer dizer que vai rodar. Para rodar tem que apertar a tecla Enter. Vamos mostrar lá na mesa então, doutor Roberto? Podemos. A gente já volta, Malu, porque a mesa está pronta. Agora você disse que a gente já pode ir para a dinâmica. Vamos lá. Claro, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Pode ficar desse lado, doutor. Tá bom. Vamos lá. O que a gente vai entender do lado de cá? Você quer que primeiro a gente tem uma imagem aqui, Carol, que eu queria que as pessoas entendessem, né? Que tem, né? Depois a gente... Eu vou... Deixa eu até pegar isso aqui, ó. Essa é a primeira, doutor Roberto? Isso, eu vou pegar isso que daqui a pouquinho eu já vou vir aqui para frente. Ó, quem está vendo em casa aí, ó, o que é esse cromossomo, gente? Essa estrutura está dentro de todas as nossas células, lá no núcleo das nossas células. E você vê que, ó, quem está em casa vendo, parece que tem, né, um azulzinho claro, azulzinho escuro, azulzinho claro, azulzinho escuro, né? Isso é o seu nosso DNA, que tem um monte de informações. Eu diria que é um código de barra, tá, Carol? Aqui que tem todas as informações. Tudo para a sua célula funcionar, ela só entende o que ela é, o que ela faz, a função dela, pelo nosso DNA, pelo nosso cromossomo. E olha essas pontinhas vermelhas aqui, ó. Aqui está a célula, tá, Carol? A célula, o núcleo, onde estão aqui nossos cromossomos, que é formado pela uma sequência de código de barra chamado DNA. Na pontinha aqui vermelhinho está escrito telômero. Esse telômero é uma região do DNA que não deixa essa fitinha se desorganizar e ficar espalhada dentro da célula. Imagina o cadarço do nosso sapato, que tem aquela pontinha mais durinha, aquela pontinha do cadarço, para o cadarço não ficar esgarçado. Sim, né? Então esse telômero cumpre mais ou menos essa função, organiza o DNA, né, dessa fitinha não se desorganizar, e é responsável em, dentro da célula, ajudar na multiplicação da célula. Imagina que uma célula se divide, Carol. Sim. Ela envelhece e tem que formar uma nova. Então existe uma duplicação de uma célula. E esse DNA, esse cromossomo, tem que ser duplicado. Ele precisa passar por um processo de duplicação para outra célula ter esse cromossomo também. Né? E eu vou pegar aqui, depois a gente fala da biogênese mitocondrial. Eu vou trazer aqui para frente, Carol, para as pessoas entenderem, essa fitinha aqui, ó. Então a gente vai usar as pecinhas coloridas, Isso, olha só, eu imitei esse xizinho aqui, ó. Agora vamos aqui. Eu gostei. Tá? Vamos pegar esse xizinho aqui. Então o que acontece agora, o que a ciência descobriu, Carol? Eu vou pegar como se fosse, o xizinho. Isso é uma perninha do X. Ele tem que se multiplicar, tem que se duplicar. Então ele tem que transformar numa pecinha igual, exatamente igual, tá aqui, ó. O mesmo desenhinho, tá vendo? O vermelhinho, os telômeros estão aqui organizando toda essa estrutura, que são essas pontinhas vermelhas. Duplicou. Já está na célula 9 esse novo cromossomo. Só que a cada divisão celular, Carol, esse tal telômero, essa pontinha, diminui de tamanho. Ela fica um pouquinho menor. Essa estrutura final do cromossomo, do DNA. E ela vai ficando cada vez menor em cada multiplicação. Primeira coisa que a ciência entendeu, a diminuição desses telômeros ao longo das divisões celulares que vão ocorrer ao longo da nossa vida, quanto mais encurta esse telômero, mais a célula envelhece rápido, menos a gente sobrevive. Então descobriram que, peraí, como é que o corpo faz? Ele precisa, depois de uma divisão, para não deixar esse telômero curtinho, ele regenera. As nossas células têm uma enzima chamada telomerase, que vai lá e faz o telômero voltar a ter o tamanhozinho original, tá? Agora, daqui a pouco eu vou falar quais os nutrientes presentes nos alimentos que estimulam essa tal enzima telomerase para manter essa estrutura íntegra a cada divisão celular. Você quer que a gente coloque imagens? Ainda não, só um minutinho. E tem outra historinha. Quando isso aqui divide por outra, que eu falei igualzinho, outra igualzinha, bonitinha, ó. Você vê que tá uma cópia perfeita, ó, a sequência do azul e do branco tá ok, ó, tá tudo bonitinho, né? É a mesma estrutura. De vez em quando, Carol, a célula divide e uma fitinha de DNA sai com os códigos de barra tudo trocado. Ó, um amarelo, aqui teria que ser branco, azul, agora aqui tá branco, azul, tem o verdinho. Então, e essa desorganização às vezes ocorre. Aí o que o corpo faz? Tem que lançar a mão de uma reparação. Tem que fazer com que essa fitinha que estava errada seja reconstruída numa fitinha igual à anterior.
Então, tem mecanismos bioquímicos que ajudam na reparação do DNA e que também depende de nutrientes. Quais esses nutrientes? Doutor Roberto. Todos os nutrientes, é lógico que a gente precisa de nutrientes para sobreviver, mas o que a ciência está estudando, quais nutrientes entram na preservação do telômero, estimulando a telomerase, que fatores ambientais, vamos falar, faz esse DNA ser multiplicado errado, o que pode fazer isso, essa desorganização, e que mecanismos o corpo utiliza para reparar, fazer com que volte ao anterior bonitinho, e tudo tem envolvimento de nutrientes, Carol. Todos. E isso aliás, o que se estuda é que substância poderia fazer o telômero, né, se manter nesse tamanho pro resto da vida. A cada divisão, ele encurta, a gente regenera, porque é o encurtamento do telômero que limita a nossa vida. É diretamente ligado ao encurtamento do telômero, isso a genética está estudando. Então, como já tem estudos tentando produzir alguma substância que mantém o telômero íntegro para a vida inteira. Talvez, se a gente chegar a esse ponto, a gente vai ter aí uma longevidade muito maior. Mas me explica uma coisa, falando e pensando na questão de nutrientes, quando ocorre essa, né... Desorganização, o nosso corpo, então, ele tem como fazer com que as coisas voltem naturalmente ao normal? Exatamente, essa é a tentativa. Carol fala que o nosso corpo é uma máquina de fazer a gente sobreviver. Porque esses erros de multiplicação ocorrem 1 para 1 milhão. Tem célula que se multiplica com DNA todo desorganizado. E que tipo de problemas nós estamos falando nesse caso, doutor Roberto? Quando acontece isso, a célula ela começa a funcionar errado e vai gerar uma patologia. Por exemplo, é uma mutação do DNA que gera o câncer. Uma célula cancerizar. A questão autoimune não? Ou autoimune também... Tem correlação indireta, Carol, porque na verdade toda mensagem desse código tem que ser interpretada corretamente. Todas as substâncias produzidas dentro de uma célula dependem da informação do DNA. Se essas informações são erradas, a célula começa a produzir, por exemplo, anticorpos contra estruturas do seu corpo sem muita necessidade. Tá? Embora isso ainda está sendo estudado, mas toda funcionamento de uma célula depende de um DNA íntegro, que as mensagens estão sendo preservadas a cada vez que ela se multiplica. As informações vêm com ela e vêm corretamente. Essa desorganização é responsável pela maioria das doenças degenerativas. Degenerativas, sem sombra de dúvida. Né? O câncer é uma doença degenerativa, doenças neurológicas, doenças... talvez as autoimunes estejam também um pouco por trás dessa desorganização, é uma hipótese. Mas o corpo tenta, é isso que eu quero que as pessoas em casa entendam. O corpo nos ajuda, né? A gente tem mecanismos de reparação, Carol. E essa reparação, quando bacana, e os nutrientes entram aí, tá? Vão te fazer ter uma longevidade da célula por mais tempo e menos doença crônica. E vamos falar, daqui a pouquinho a gente senta e fala sobre fatores que fazem essa mutação do DNA ocorrer. Né? Estresse oxidativo. Deixa eu só mostrar a biogênese mitocondrial, que é só mais uma imagenzinha. Essa é rapidinho, a tal da mitocôndria. A mitocôndria é uma estrutura dentro das nossas células, que a gente Carol. aprende lá na escola. Lá na escola, lembra da citologia? Ô, silêncio! Quem não gostava de odiar esse tema, né? Dentro dessa estrutura na célula é que se gera energia, Carol. E a central de força da célula é a mitocôndria. Tá? E toda vez que a célula se divide, a célula tem que também formar novas mitocôndrias saudáveis, novas, né? E existem nutrientes que ajudam na biogênese mitocondrial. O que é biogênese mitocondrial? Uma mitocôndria ser formada depois que a célula envelhece, multiplica por outra. Como tem que preservar DNA, telômero, tem que preservar também a mitocôndria de maneira íntegra. E a biogênese mitocondrial é a capacidade que a célula tem de produzir novas mitocôndrias saudáveis. Né? E isso entra também nutrientes, que nós vamos falar quais os nutrientes, o que estimula a biogênese mitocondrial. Então, aproveitando aqui, biogênese mitocondrial é estimulado pela atividade física. Olha só. Tá? Aí, quem é sedentário vive menos. Só que a atividade física extenuante, excessiva, produz dentro das nossas células muito radicais livres, que a gente chama de estresse oxidativo, Carol. Outros fatores que aumentam o estresse oxidativo e lesionam o DNA seria inflamações frequentes, infecções frequentes, irradiação de luz ultravioleta, sol em excesso. A gente precisa do sol, mas cuidado com ele em excesso, por causa pode dar câncer de pele. Alimentação muito rica em agrotóxicos, em contaminantes ambientais, metais pesados, chumbo, alumínio, mercúrio, todo o contaminante ambiental que a gente tem, tudo isso gera estresse oxidativo. Né? Então, a atividade física, ela aumenta a biogênese mitocondrial, que legal. Só que se eu faço ela extenuante, mais do que meu corpo tolera, já envelhece mais rápido a célula. Que coisa. Né? Então, a gente tem que ter um conjunto aí de estratégias, né? O que fazer para preservar a nossa célula funcionando bem e que nutrientes eu vou buscar nos alimentos para me proteger disso tudo. E é claro que tem muita gente, né, nos assistindo e já
numa idade avançada e vivendo muito bem. Quem quiser contar alguns dos segredos, né? Porque, né, doutor Roberto, você deve conhecer também muitas histórias que a gente fala, nossa, mas que bacana ver essa pessoa já nessa idade com essa... enfim, como um todo, uma inteligência, as coisas funcionando, o corpo também reagindo, praticando muitas vezes atividade física. O que está por trás, né? Então, a diminuição dos níveis de estresse, quem é mais tranquilo, quem é positivo, quem pensa para frente, pode influenciar também nessa questão. Bons pensamentos. O emocional, porque o estresse pode ser emocional, né? A alimentação, óbvio, né? Se você tiver um pensamento ou uma atitude positiva na vida, você vai ter muito mais chance de menos lesões no seu DNA. O externo influencia dentro da célula, Carol. Né? E é isso que eu queria que as pessoas entendessem. A gente ainda vai falar um pouquinho de outras coisas. Deixa eu falar dos nutrientes, Carol, a gente vai para a mesa. E já nós vamos para a mesa. Aí eu fiz um resumo. Com receitinha da Malu de pizza de frigideira de abobrinha. Ô, delícia. Eu peguei todos os nutrientes que a ciência estuda como ou ajuda a diminuir estresse oxidativo, protege DNA, melhora a reparação do DNA e estimula a telomerase, que aumenta o tamanho dos telômeros, tá? Ou preserva o seu tamanho. Ácido fólico presente nos vegetais verdes, presente no feijão preto, presente em vários alimentos do reino vegetal. No tofu também tem ácido fólico, a vitamina B12 na carne vermelha, no levedo de cerveja, na gema do ovo, nos lácteos, né? São boas fontes de B12. A vitamina A presente no peixe, presente na gema do ovo, nos vegetais amarelos, né? Ricos em beta-caroteno, cenoura, espinafre é rico em vitamina A. A vitamina B3, que é a niacina, essa é uma das mais importantes na reparação do DNA. Né? Ela e o ácido fólico são as que mais fazem a reparação do DNA quando multiplicou errado, voltar à sua origem. Estimula algumas enzimas que fazem isso. E a vitamina B3 está em todos os alimentos do reino vegetal. Vegetais verdes escuros, são geralmente verdes de um modo geral, né, são ricos em vitamina B3. Aí tem outros nutrientes que estavam ali, zinco, ferro, ácido fólico, ômega 3, vamos aqui, ó. Vamos. Eu falei aqui B3, vitamina D, por isso que a gente está preocupado com a vitamina D, Carol, ela é importante para a nossa longevidade. Vitamina C, frutas cítricas. Vitamina D tem na gema de ovo, mas a gente precisa mais da luz solar, viu? Só não exagerar na quantidade de sol. Vitamina C, frutas cítricas, limão, laranja, cenoura, brócolis. Vitamina E, abacate, sementes de um modo geral, os óleos vegetais são ricos em vitamina E, azeite, por exemplo, uma boa fonte. Magnésio, todos os vegetais verdes são ricos em magnésio. Zinco, presente em todo alimento proteico, desde a proteína, carne, o ovo, o frango, o peixe, como nas proteínas vegetais, né? No feijão, no ervilha, no grão de bico, na soja. O ferro, carne vermelha. E vegetais verdes escuros são ricos em ferro. Polifenóis, resveratrol da uva, já tem estudos mostrando aumento de longevidade. Esses estudos estão sendo feitos em ratos, né? A gente agora vai talvez ver isso na prática nos humanos. Polifenóis como cúrcuma, a curcumina, né? É um polifenol. Estudos com curcumina mostrando excelentes resultados em longevidade. Ômega 3, as catequinas do chá verde são polifenóis, né? Então a gente tem uma infinidade aqui. Está sendo estudado também uma planta chamada astragalus, que tem um componente chamado astragalosídeo, que também pode aumentar a biogênese mitocondrial e todos aqueles mecanismos de reparação do DNA. Né? E a coenzima Q10, para ficar mais fácil, tá? A ubiquinona também estimula a biogênese mitocondrial, presente em nozes, amendoim, presente nos peixes, presente nas oleaginosas. Então a gente precisa de nutrir nosso corpo com todos esses nutrientes para a gente ter todo o mecanismo de reparação aí da célula. Reino vegetal inteiro, né, doutor Roberto? Eu defendo... Aquelas mesas que o doutor Roberto monta aqui, é praticamente isso. Eu acho bacana a dieta baseada em plantas, que é 70% das suas escolhas são do reino vegetal e 30% do reino animal. É um equilíbrio que você considera... Diet plant-based, que eles falam lá nos Estados Unidos. 70% vegetal e 30% animal. E boas escolhas do reino animal. E boas escolhas do reino animal também, para não ter o exagero, já que vai estar dentro de 30%. Perfeito. Então, aquele prato maravilhoso que a gente coloca, né, todos os legumes... Cores diferentes, vegetais coloridos, são ricos em polifenóis. Muito bom. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonita.tv. Já tem receita da Malu. Vou lá e te encontro daqui a pouquinho para a gente continuar. Doutor Roberto, obrigada pela aula.
De volta com o nosso Você Bonita, com essa dupla queridíssima, nosso nutrólogo, Dr. Roberto Navarro, e a nossa chefe quase nutri, Malu Lobo. Vencendo, Carol. Oba, assim lá. que é bom, assim que é bom. E olha, essa pizza de frigideira de abobrinha promete, tipo assim, mexer com a nossa vida. Vai ficar ali no cardápio sempre à mão, né? E é fácil, poucos ingredientes. Exato, Carol. E muitos nutrientes. E muito saborosa. Vamos lá. Vou passar para vocês, então, os ingredientes para nossa pizza. A gente vai usar uma abobrinha média ralada e espremida, 2 colheres de sopa de farinha de trigo integral, 1 ovo batido, meia xícara de chá de salsinha picada, 1 colher de chá de cúrcuma, sal a gosto, pimenta do reino a gosto. Já passo cobertura, né, Gláucia? Vamos lá, para cobertura. Ai, que delícia. 1 xícara de chá de folhinhas de espinafre, meia xícara de chá de mussarela ralada, meia xícara de chá de tomatinhos, sementes de abóbora a gosto. Nossa, Malu, que delícia! Simples. Gente, Fácil. não deve ter nem, quer ver, de caloria. Nossa, é o ovo com um pouquinho do queijo que conta, assim, um pouquinho só da... Super. Não chega a 200 calorias, tô achando isso. Não, essa e pizza. rica em nutrientes, né, gente? Uma maneira diferente de você colocar o alimento à mesa, porque a mesmice faz com que a gente comece a evitar certos alimentos. Ah, eu tô enjoada de abobrinha, tô enjoada de não sei o quê. E a forma de você preparar, às vezes, vai diferenciar. Essa abobrinha, eu gosto de comprar ela, Carol, ela menorzinha, tá? Por quê? Porque ela tem pouca semente. Se a tua abobrinha for grande, tira um pouco da semente, reserva, guarda para usar numa outra receita. Por quê? Porque a semente dá bastante líquido. E a gente quer evitar isso. O que eu vou ter aqui de abobrinha, né, uma abobrinha média, seriam 2 xícaras de abobrinha ralada, gente. Como ela é novinha, ó, ela vai, ó, ela rala super fácil, tá, ó. Não tem problema nenhum, é muito simples, tá, gente? E eu vou ralar essas 2 abobrinhas, eu já tenho ela aqui, a minha abobrinha ralada, já vou usar. Eu tirei o excesso de líquidos dela, Carol. Tá. Ó, então você vê que ela tá mais sequinha, ó, tá? Eu ralei. Quanto mais novinha a abobrinha, menos você vai ter problema com o líquido, tá? Tá. Então é isso. Vou colocar aqui, gente. E você já deixou ela mais sequinha? Já. Eu tirei o excesso aqui dela. Como a gente aperta mesmo? Você pode colocar numa peneira. Então eu ralo, deixo numa peneira escorrendo. Tá. Eu não salgo, eu não faço nada, eu só deixo escorrer. E aí eu dou umas apertadinhas ali para ir sair o excesso de líquido. Tá bom. Tá? Então eu tenho aqui minhas 2 abobrinhas, dão mais ou menos 2 xícaras. Você pode usar farinha de trigo integral, como a Carol falou. Pode usar aqui uma versão sem glúten, que vou usar agora com vocês, que são 2 colheres de sopa de farinha de grão de bico. Ah, legal. Tá? Triptofano, né, doutor Roberto? Exatamente. Doutor Roberto é meu chefe. A cúrcuma, né? Vou colocar aqui a cúrcuma. Vou colocar as folhas de salsinha, tá? Além de todos os nutrientes, né? Ela é rica em cálcio, tá? Inteirinha mesmo, gente, tá? Não precisa nem picar, ó, tá aqui. Vou colocar aqui um pouquinho, uma pitada de sal marinho. Aqui. O meu ovo, ó, eu vou colocar aqui e eu vou quebrar só aqui, ó. Dar uma mexidinha. Olha que receita prática, gente. É uma receita mega prática, ó. E vou colocar aqui. Nossa, e essa é a massa, é a base da nossa massa. Essa é a nossa massa, ó. Então o que a gente vai brincar é com essa cobertura, né? Isso, Que Carol. a gente vai colocar. Exatamente. Ai, tá? que legal. Ó. E aqui eu vou misturar. Ó. Você vai vendo que ela vai ficando bem... Gente, a abobrinha é água, né? Praticamente, Assim, Carol. E fibra, né? Ela é? Tem vitaminas do grupo B também. Aliás, vários dos nutrientes que eu citei ali naquele quadrinho estão aí, Carol. Estão aqui. Essa receita tem aí uns 60% do que eu falei, só. 70% está aí. Muito bom. É isso aí, doutor Roberto. Não posso perder meu emprego, Gente, hein? coma até de café da manhã. Eu também, Carol. Não é? E eu vou te falar Opa, que é uma delícia. receita que você pode deixar pronta e depois só aquecer, Aham. tá? Só finalizar ela. Bom, misturei, gente, tá tudo aqui. Lembrando, né, quem quiser pode colocar aqui uma cebola picada, pode colocar um pouquinho de alho, tá? Receita livre, gente. Essa é uma ideia, tá? Panela boa, tenho aqui
o azeite, ó, vou dar uma pincelada generosazinha, porque eu não quero que grude, certo? Não pode grudar. Poderia ser feita no forno também. Super, Tá. super. Só que aí você não teria, talvez, essa consistência douradinha que fica, essa crostinha, tá? Mas poderia sim, Carol, poderia ser feito. Olha como é que fica a massa, gente, tá? Você vê que ela tá não muito molhada. Então, eu tenho 2 xícaras aqui de abobrinha ralada. Vou colocar aqui. Ó. Então, segredo, bem sequinha a abobrinha. Isso. A parte, acho que mais difícil só é ralar, assim, mais difícil. Mais trabalhosa a receita, é só isso, o resto... Só. Você vai ralar. Olha que legal. E é uma maneira super diferente, gente, de você fazer abobrinha em casa. Já vou falar para Além além da abobrinha, você pode usar também outros legumes que você queira, tá, gente? Ó. E aí, o que eu vou fazer, ó? Coloquei aqui, vou dar a forma, ó. Vou colocar, ó. Quer aumentar um pouquinho, Malu? Vou aumentar agora. Aqui. Aí. Mas ela já tá aquecida, essa minha frigideira. E claro, ela vai ficar do tamanho da frigideira que a gente você colocar, fizer, né? Exatamente. O importante é ser uma boa frigideira, tá, gente? E aí, olha, não tem segredo. Coloquei aqui, vou deixar aqui, ela vai dourar de um lado e depois eu vou virar e aí a gente vai fazer a finalização. Ó, vou tampar, que é para poder criar um ambiente mais úmido e ela cozinhar mais rapidamente. Isso é uma dica até para quem quer economizar gás em casa. E vamos dar algumas opções, Malu, que certamente vão perguntar. Pode ser, então, 2 colheres de farinha de trigo integral. Você está usando 2 colheres de farinha de grão de bico. O que mais? Aveia Pode ser qualquer farinha que você tem em casa, tá, gente? Importante ser uma versão integral para ficar mais rico em fibras. Tá. O que mais? Não, poderia ser aveia. Poderia ser aveia, farinha de quinoa, bico, farinha de quinoa, amêndoas também poderia ser, qualquer uma dessas que você quiser, tá? O importante, ela entra aí para poder dar um pouco, aglutinar, ajudar a aglutinar, tá? E dar uma secadinha. Dá uma secadinha. Isso. E por ser uma versão integral, vai te enriquecer com fibras. A abobrinha você pode trocar por beterraba, por batata doce, né? Por berinjela. Ah, também? Né? Pode. Hambúrguer, né? Como se fosse um grande hambúrguer de berinjela, né? Ou como aqui fica parecendo até uma batata rosti, né? Só que a batata rosti tem a sua diferença. Mas é isso, Mas gente. fica mesmo. Gostei, Malu. Já aprendemos bem mais tranquilo, uma. muito tranquilo. E melhor, muda a cara daquele ingrediente do dia a dia. Verdade. Que você usa, né? Da Uma abobrinha maneira só diferente. refogada. Exatamente. O Fica bem ovo diferente. só ali ou cozido. E verdade, muito bom. Tem perguntinha? Quem escreveu pra gente na tela, aproveitem. Segundona, hein? Simone, obrigada, um beijo. A dieta mediterrânea seria a melhor para longevidade? Hoje, em termos de impacto de estilo alimentar e observar quanto se vive essa população e menos doenças do coração, menos câncer, a dieta mediterrânea. Realmente ela é estudada como a tecnicamente mais interessante em termos de proteção contra doenças, né? A dieta DASH também, que é com menos sódio, com mais vegetais também. Então, são os estilos alimentares que são estudados. Por exemplo, o jejum intermitente mostrou aumento da biogênese mitocondrial e aumento da reparação do DNA. Né? Então, óbvio, quando a gente fala de jejum intermitente, na mídia, assim, gente, não é parar de comer e não comer nunca mais, não, pelo amor de Deus, tá? Isso aí é algo para ser feito com orientação profissional. Sim. Né? Você pode ficar um X de horas entre a última refeição do dia, a primeira do dia seguinte, com orientação profissional e sabendo o que vai comer nos momentos em que vai ter a sua alimentação, tá? Mas parece que a restrição calórica pode sim aumentar os mecanismos de longevidade da célula. Quando a gente fala de jejum intermitente, aproveitando o seu gancho, doutor Roberto, pensando, né, no que deu resultado, então, nesses estudos, a partir de quantas horas já é considerado, assim, benéfico? Porque tem tantos protocolos, né? Sim, sim. Na verdade, assim, o que mais se estuda hoje é 18 por 6 ou 16 por 8. 16 horas sem se alimentar e alimentar por 8 horas. Né, que eu acho que é o mais seguido, 16 por 8, né? O problema é que os estudos, por enquanto, são ainda em ratos, Carol. Entendeu? Então, a ciência não pega um grupo de pessoas para estudar porque seria antiético. Olha, eu vou fazer isso para ver se você vive mais ou não. Então, os comitês de éticas dos estudos não permitem. Mas a gente transfere, né, faz uma analogia que o que acontece no rato, que tem 98, 95% de similaridade genética com o genoma humano, como sendo um parâmetro para a ciência, né? E nos ratos, né, os ratos que tiveram na gaiola uma restrição de alimentos e não comeram o tempo inteiro quando queriam, e na outra gaiolinha deixava o alimento ali para eles comerem ad libitum, que a gente fala. Come, quer
comer, come, tá ali, tá livre. E o outro tinha uma regra. Comia por tantas horas, parava tantas horas, e se tinha um volume correto para os ratos se nutrirem, tá? E nessa gaiolinha dos ratos se viu que eles viveram 30% a mais, que tiveram essa restrição de alimento. Não uma restrição a ponto de desnutrir, tá, Carol? Porque a desnutrição mata, não é isso que a gente está falando aqui, mas é uma estratégia para a longevidade, sim, a restrição calórica. Interessante. Tem mais perguntinha? Quem escreveu pra gente? Olha lá. Aproveitem. Obrigada, Gustavo. Um beijo. É verdade que o consumo da clorofila pode nos ajudar a evitar o envelhecimento das nossas células? Qual a melhor forma de consumo? Na verdade, a gente vai voltar no antioxidante, né? Tudo que diminui estresse oxidativo, a oxidação da célula, lá no núcleo da célula, a produção excessiva de radicais livres, altera, né? Lesiona o DNA. Né? Isso traz consequências. Então, tudo que for antioxidante é uma estratégia excelente para a proteção da célula. E a clorela, que ela falou, é um antioxidante, é rico em antioxidante. Né? É um rico em magnésio e, como antioxidante, é muito bem-vindo. Pode ser usado na forma de suplemento, em cápsula, né? Geralmente é utilizado comprando como suplemento. E uma dose ao dia, uma cápsula ao dia. Né? Se for usar a própria clorela, às vezes na forma de pozinho, também ok, sem nenhum problema. Mas eu acho que, no máximo, uma vez ao dia já estaria excelente. Não precisa ser mais do que isso. Ou uma cápsula, ou uma colherzinha aí, de chá, né? Estaria de bom tamanho. E Malu acabou de virar aqui. A técnica foi boa, né, Toninho? A técnica. Malu, conta a técnica que na hora do Roberto tá falando, a gente não pegou, mas vamos contar pro pessoal, pra você falar como é que eu viro pra não quebrar, pra ficar bonita assim. Bom, vamos lá. Primeiro que já vende no mercado aquelas duas frigideirinhas bonitinhas, que aquela lá, matadora, você pode usar ela. Caso você não tenha, como aqui no estúdio eu não tinha, você vai usar um prato. E aí você vai pegar, deixa dourar, você vai ver que ela já tá soltando o fundo. Você faz assim, ó, por isso que a frigideira tem que ser boa, você vê que ela solta. Aí você escorrega ela pro prato. E aí depois que ela tá aqui, aí você vem com a outra frigideira e vira. Beleza? E fica assim, linda. E vai ficar bonitinha. Ai, adorei. Né? Porque ia vergonha de fazer isso ao vivo e a cores e de repente cair, né? Falei, deixa eu fazer disfarçada aqui. Aí essa Malu, tá vendo? Quantos anos de televisão, Malu? 9 anos, gente. Então, depois de 9 anos, aí a gente aprende uns truquinhos. Toninho ali, ó, Toninho suando, que queria pegar ela virando na manobra e ela aqui, ó, rapidinho pra ninguém. E eu só fugindo dele. Que vai que dá errado. Mas deu certo. Eu só fugindo dele. Ó, mas vou te falar uma coisa. Se tivesse, de repente, mostrado a chance do negócio também dar certo, ia aumentar. Então, é isso mesmo. Então, você fez muito Carol. bem. Vamos para mais perguntinha do público no @VocêBonitaTV. Olha lá quem escreveu pra gente, louca pra experimentar. Obrigada, Eza. Um beijo. A erva mate tem polifenóis? No caso, o chimarrão é recomendado? Todas as ervas, a maioria delas tem polifenóis, tá? Talvez a erva doce e o chimarrão não seja o exemplo que a ciência estude mais. Então, por exemplo, se estudou mais as catequinas como polifenóis do chá verde, como sendo um prolongador em ratos da longevidade. A questão do chimarrão é que é uma bebida aquecida, ela é quente. Alguns estudos ficam de olho nessa questão, porque pode lesionar um pouquinho a mucosa do esôfago. Que é muito quente. Né, que é muito quente e pode ter correlação com o aumento do risco de câncer de esôfago. Então, acho que é um bom alimento, não vou questionar, mas cuidado com o excesso e com essa temperatura mais alta. E erva mate seria, sim, uma opção de polifenol. Mas tem outros aí mais interessantes, tá? A curcumina, riquíssimo em polifenol, mas em termos de chá, eu ficaria com chá verde. Muito bom. Malu precisa, antes da próxima perguntinha, colocar o nosso recheio. Porque agora ela já está aqui prontinha, né? Aí eu vou vir colocar as minhas folhinhas de espinafre, tá? Já estão higienizadas. Vou colocar aqui os meus tomatinhos, né, Carol, que a gente adora. Oba! E esses são pequenininhos, eles estão bem docinhos. E eu vou finalizar aqui com queijo. Ah, Malu, mas eu não quero usar. Pode usar, gente, queijo vegetal sem problema nenhum, tá? Usa o que você quiser. Faz uma boa camada. Eu vou vir aqui, e ainda tá dourando o fundo, né? O fundo meu não tá pronto. Eu vou tampar, criar aquele ambiente úmido que vai fazer com que esse meu queijinho derreta. E o espinafre tá cru, né? E aí, então, só que ele vai cozinhar nesse vapor. Nesse vapor. Exato. Entendi. Muito bom. Tem perguntinha pra você. Vamos Quem lá, escreveu gente. pra gente na tela? Olha lá.
Vamos passar bem hoje. Célia, obrigada, um beijo. Não uso farinha de trigo integral. Então, vamos falar das substituições de novo, Malu. Vamos, Célia. Então, Célia, é importante que você use qualquer versão integral. Não pode ser farinha de arroz integral, pode ser farinha de grão de bico, como eu estou usando aqui também. Pode ser farinha de amêndoas, farelo de trigo, né? Não a farinha de trigo que ela é de aveia, que ela já é mais refinada. Usa o farelo de aveia, Tá, né? Então, tudo aquilo que é integral, que tem mais fibras, você pode usar. Qualquer farinha que você tiver em casa. Tá? Muito bom. Isso. Perguntinha pro Dr. Roberto, na tela. Obrigada, Patrícia, um beijo pra você. Uso em minha alimentação folha de Ora Pronobis. Ela tem benefícios? Nossa, fantástico, Patrícia. A Ora Pronobis é riquíssima em ferro, ferro, riquíssima em ferro, magnésio, proteína, vitaminas do grupo B. Né? Se compara quase o efeito na proteína de uma carne, né? Se falava carne mais popular, como se fosse né? Não tinha como comprar a carne, roubavam ali folhinhas de Ora Pronobis, que era usada mais como um arbusto, né? Não para ingesta, era para dividir às vezes em volta da igreja. Lá em Minas tem muita história em volta da Ora Pronobis, cresce muito, né? Cresce muito. Então é uma planta alimentícia não convencional, que chama de punk, riquíssima nutricionalmente, riquíssima. Poderia ser o recheio, Paty, da pizza, no lugar do espinafre. Totalmente, poderia. Né? Exatamente. Ela precisa passar por um leve grau de calor por causa do fator antinutricional dela, né? Então dá uma branqueada, você acha? Não, então, mas aqui mesmo, esse vapor, o que a gente está imitando aqui seria como aquelas air fries, né? Que você cozinha com vapor quente. Tá. Então aqui nesse vapor eu consigo fazer esse branqueamento, entendeu? Não é um branqueamento que eu teria que ter água, mas eu consigo fazer um pré-cozimento dela. Ela não vai estar crua. Tá? Como o espinafre aqui também, ele vai dar uma cozinhada. Vamos ver se já derreteu o queijinho? Vamos. Toninho, vamos mostrar agora o queijinho. Vamos mostrar? Essa parte a gente gosta. Olha que legal essa pizza. Então, e é legal de fazer na frigideira por causa da crosta. Olha lá. Beleza, sim. Nunca mais você vai comer abobrinha. Eu amei. Forma, não, gente. isso aí, nossa, vou fazer toda semana Vocês em vão casa. ver. Já amei. Já tô arrumando aqui, ó, Tudo doutor de Roberto, bom. pra gente experimentar. Tudo aqui. de bom. Deixa eu Essa pegar hora os pratinhos. fome, né? Vamos lá, tem mais perguntinha, Gláucia? Quem escreveu pra gente? Paty, querida, minha amiga, um beijo. Qual o impacto do jejum e sono na longevidade? Vamos lá, Patrícia. O jejum, quando o corpo está sob restrição, né, de alimentos, ele começa a tentar não deixar as células que se multiplicaram errado sobreviver para não gastar energia com célula que não está funcionando bem. Então, isso chama de apoptose. A apoptose é um mecanismo que o corpo humano lança de não deixar as células que estão funcionando errado continuar vivendo. É como se matasse essa célula. E parece que o jejum intermitente estimula, sim, a apoptose celular. Então, defende de células que não vão funcionar bem. Células que não funcionam bem são células que atrapalham o tecido onde ela está a funcionar bem. Inclusive, são células que podem cancerizar. Tá? O jejum e o sono, sim, parece que existe, parece não, sem dúvida. As horas de reparação do sono, né, quando a gente dorme profundamente, o número de horas corretas, né, a gente consegue ter uma reparação do DNA melhor durante o sono. Tá. Então, mecanismos de reparação são lançados mão no repouso, no sono profundo. Então, a gente precisa dormir bem, que é uma das estratégias da longevidade. Quem tem insônia, dorme mal, dorme pouco, vai ter mais problemas de saúde e vai viver menos. Doutor Roberto, eu queria aproveitar o gancho de uma das perguntas, né, que chegou da dieta mediterrânea, que a gente já conversou aqui várias vezes, muito da qualidade dos alimentos que a gente tem e de algumas questões, né, falando aí do solo europeu e do tipo de farinha que eles têm, né, que é uma farinha que aparentemente pode ser melhor até do que a nossa, que é muito refinada, e a questão da fermentação natural. Outro dia, fazendo uma pauta aqui, que ainda não foi ao ar para uma gravação, me chamou muita atenção a questão da fermentação natural, que embora seja fonte de carboidrato, muitas vezes tenha seu índice glicêmico, contribua para o aumento ali do que a gente está ingerindo de carboidrato, algo da fermentação natural pode ser muito benéfico para o nosso corpo. Então, queria que você explicasse um pouquinho. E a dieta mediterrânea tem muita, né? A fonte de carboidrato tem essa questão da fermentação natural. Malu também estuda muito isso, né? Os pães lá, mais de fermentação natural, né? Com levain, que são... A indústria hoje, ela faz a fermentação das farinhas para virar pão de uma maneira artificial, muito rápida, quimicamente falando. A fermentação dos alimentos enriquece os alimentos de probiótico. Probióticos são micro-organismos do bem
que vão ajudar a manter a nossa microbiota saudável. Tá. E hoje os estudos de microbiota, né, quando você tem uma microbiota intestinal saudável, vai impactar na saúde dentro do corpo, na imunidade, no cérebro, na questão emocional, diminuição, melhor controle dos níveis de glicose. Então a microbiota hoje é estudada como também um dos pilares da nossa saúde. E os alimentos fermentados melhoram a nossa microbiota. Então provavelmente na dieta mediterrânea, até tem um exemplo de uma ilha no Japão, que hoje, quando a ciência estuda esse povo, né, eles vivem mais 100 anos. A maioria vive mais 100 anos. E eles são o quê? Comem pequenos volumes, pratos menores. Não se estressam, fazem o seu taichuan ali de manhã, tá? Ingerem mais alimentos fermentados e tem uma alimentação 70% do reino vegetal, muito rica em algas marinhas, inclusive. E proteínas animais benéficas. Peixes, né? Lácteos de baixo teor de gordura, nem sei se ingerem tantos lácteos. Ovos. Né? Ovos. Acho que né? pouco. E paz de espírito. Tranquilidade, talvez seja o sono mais tranquilo. difícil com tudo, né? Não, mas alimento fermentado é tudo de bom para a saúde, gente. Tem que usar um iogurte, um kefir. Pode né? contar, Malu. Olha, gente. Que agora nós vamos comer. Mas mostra a massa, deixa ele pegar a massa. Mostra um pedacinho, Carol. Aqui, ó, quer ver? Olha lá, Toninho, pega aí a consistência dessa massa. Gente, tá maravilhosa. Gente, a Malu, toda vez que ela vem, eu falo, você... Tudo é muito simples, concorda? Que a gente só tem... Aqui, ó. Mas, gente, fica muito bom. Olha isso. Fica bom. Fica bom. Tá perfeito. É uma receita barata, é uma receita fácil, Perfeito. né? A saúde está no prato, a saúde está na mesa. Vai bom, né? E essa pauta do Roberto, acho que ele fala muito disso, né, gente? Não são grandes momentos na sua vida, é no dia a dia, né? Né? No café da manhã, no almoço, no jantar. E muita gente fala, é caro. Não, gente, se a gente souber fazer, você vai ver que, olha, dá para você comer bem, saudável, sem estresse, né? Isso aqui para sair de um jejum, maravilhoso, né? Maravilhoso. Tem uma carga glicêmica baixa, Nossa. Perfeito. Para quem Espinafre. não quer a primeira refeição com uma carga de glicose alta no sangue. Exato. Tá perfeito. Ainda bem que os meninos vão guardar para mim. Porque olha, eu falo, comida da Malu, gente, e com um temperinho bem, né? Caseiro. Delícia. Vamos fechar com perguntinha, Glaucia? Eu já estourei tudo. Vamos lá. Já tem? Célia, obrigada, um beijo. E para quem é vegetariano, aumenta também a longevidade, doutor Roberto? Então, aí isso é uma discussão muito grande aí nos congressos de nutrologia. Não se conseguiu mostrar aumento da longevidade, não, na questão do vegetariano. Vamos pensar, vegetariano ou vegano, tá? O vegetariano, que evita só carnes de um modo geral, mas ingerem ovo e lácteos, que é o ovo-lacto-vegetariano, eles vão ter aí a B12. Lembra que eu falei da B12? É um dos nutrientes importantes para a nossa longevidade, para a reparação do DNA, né, para a formação de uma célula saudável, para ocorrer uma tal da metilação que a gente falou em pautas passadas, que ajuda a preservar o DNA. Então, B12 é importante. Então, o vegano nigeriano de origem animal, ele tem que se preocupar com a B12 dele. Porque se a B12 ficar muito baixinha no sangue, não vai aumentar a sua longevidade. O que se sabe é que os veganos têm menos problemas cardiovasculares. Isso sim. E os vegetarianos também, tá? Tem que ver também, né, Roberto? Porque às vezes ele não come, né, sim. vegetariano ou vegano, mas às vezes as escolhas alimentares dele não são boas, né? Come muito carboidrato refinado, muita batata, exatamente. né? Então tem que ter aí o açúcar, ele é um produto vegano, o açúcar, a farinha branca, né? A gordura hidrogenada, né? tudo do reino vegetal, mas e aí? O estilo de vida vai influenciar. Estilo de vida. O que influencia na longevidade é, dormir bem, se preocupar menos, melhorar o emocional, tudo que for para melhorar isso, psicoterapia, meditação, tudo muito bem-vindo, tá? Alimentar não exageradamente e caprichar em antioxidantes na sua alimentação e uma atividade física leve a moderada. E vamos tentar ser feliz. Tentar ser feliz. Das pequenas coisas. Parar de comer também. Então, por exemplo, nesse momento a gente está sendo muito feliz, porque uma delícia de papo, delícia de comida, né? Então é isso que a gente tem que pensar e colocar ali nosso pensamento realmente positivo diante de tantas situações, para também tentar amenizar. Com certeza. Amei! Olha lá, cadê Pedrinho? Pedrinho, ó, só uma piscadinha aqui pro Pedrinho, olha lá. Tá maravilhoso, Malu, parabéns. Obrigada. Parabéns, doutor Roberto, Obrigado, sempre. Carolzinha. Vou deixar o contato
Amanhã tem live? Amanhã tem. Então amanhã live às 20h30, 8h30 da noite. Lá no Instagram do Dr. Roberto, @doutor abreviado Roberto Navarro tudo junto, @doutor abreviado Roberto Navarro tudo junto. Tem o site drrobertonavarro.com.br e lá no Instagram da Malu, @chefe Malu Lobo, também tudo junto, @chefe Malu Lobo. Tem o livro da Malu cheio de receitas incríveis, como essa, assim, com um custo bem baixo, cheia de nutrientes, poucas calorias. nutrasaudenacozinha.com.br, já te encontramos também. Amei. Muito obrigada, Carol. Esse gente. é o tipo da receita que eu acho que, assim, é o que a gente consegue levar pra sempre e ter o prazer, né? Ser saboroso, ser gostoso. Exato. Tudo Comer certo. bem e sendo saudável. Muito Obrigado, obrigada. Carolzinha. Dupla Obrigada. querida. Muito obrigado. E ó,